Fim de jogo em Bragança Paulista e o Santos empatou jogando fora de casa por 2-2. O Santos estava perdendo de 1-0, aí o Santos empatou, virou o jogo e no finalzinho, olha, eu acho que dava para o Santos ter um pouco mais de atenção, tá? Mas a gente vai discutir daqui a pouco depois da vinheta, pessoal. Até já! Salve, torcedor santista! Vamos juntos falar sobre o time do Santos. O Santos deu a esperança para o torcedor santista que iria ganhar, né? O Santos estava perdendo o jogo, depois empatou, depois virou. E aí, quando estava se encaminhando para o final da partida, infelizmente, o Santos tomou o segundo gol e deu números finais, infelizmente. Mas o Santos, mesmo assim, conseguiu um ponto. O Santos está na 16ª colocação, com 27 pontos, 5 pontos longe da zona do rebaixamento. É muito pouco ainda, pessoal. O Santos precisa desgarrar desse grupo, né? Porque o Santos é o próximo time, se acontecer resultados negativos, e o Santos pode realmente entrar novamente. Deus que me livre isso aconteça, né? Mas vamos falar sobre a partida que é mais importante, pessoal. O Santos saiu perdendo, infelizmente, por um gol de um ex-santista, que foi marcado pelo Lucas Barbosa, o canhoto que jogou, o Rivaldinho, né? Teve uma jogada de ex-santistas ali pela esquerda, eu acho que teve um vacilo ali do Mike, o Mike demorou para fazer reposição, o Alex Duarte demorou ali para dar o bote, ficou aquele bate-cabeça entre o Lampérez e ele, a bola acabou passando pelo meio, e o Schmidt que estava ali, que devia dar um bote, não sei se ele ficou meio com receio, ou chegou atrasado na jogada, o Lucas Barbosa só deu um toquinho por cima do brasão. Eu achei que o Souza, cara, ele estava numa velocidade certa para tirar a bola no primeiro gol, mas eu acho que ele quis virar o corpo porque ele é canhoto, de vez de ele pegar. Enfim, pessoal, o Santos tomou o primeiro gol, o Lucas Barbosa não vibrou, comemorou, mas de uma maneira assim bem leve, né? Porque jogou e respeita muito o time do Santos, e assim terminou, pelo menos nesse capítulo. O Santos voltou para o segundo tempo de uma maneira em que nós imaginávamos que o Santos ia continuar naquela pegada. Aliás, foi um primeiro tempo de uma forma, o segundo tempo de outra forma. Eu acho que o Santos foi muito mais intenso no primeiro tempo, acho que teve muito lá e cá. O Santos cansou de perder algumas oportunidades. Aquela, por exemplo, que aconteceu do Lautaro Dias, né, que perdeu aquele gol depois de uma jogada e um contra-ataque espetacular do Santos, protagonizado ali pelo Roleiser no segundo tempo. Ele tocou ou foi no primeiro? Não me recordo. O importante é que o Santos fez jogadas e que parecia que o Santos ia abrir o placar, e isso não aconteceu. É errado isso acontecer dentro de uma partida, porque o Santos não pode perder essas oportunidades. E aí, essa arrancada de bola feita pelo Roleiser, que deixou praticamente ali o Lautaro Dias, que fez o facão, que se movimenta muito dentro de campo, a gente não pode negar isso, mas acabou chutando com a perna que não é boa dele, a bola aí acabou saindo para fora, e o Cleito realmente, eu acho que deu graças a Deus, né? Teve uma jogada também do Guilherme, que ele fez um arremate e acabou que o Cleito fez a defesa, e também teve aquele chute, né, do Barreal, que quase deu um peruzaço ali do goleiro Cleito, e foi isso que aconteceu. Mas foram 3 oportunidades, pessoal. O Santos não fez, o Bragantino foi lá e acabou fazendo o seu gol, né? Que deu números iniciais à partida. O Santos começou o segundo tempo de uma forma assim como o jogo parecia que ia ter os mesmos moldes do primeiro tempo. Eu acho que começou meio morno, né? O segundo tempo não foi legal da maneira que foi no primeiro tempo. Os dois times demoraram a se encaixar, mas o Santos, que tinha maior posse de bola no primeiro tempo, continuou ainda acontecendo a mesma coisa. E o Santos empatou a partida, que teve o gol protagonizado ali pelo Lautaro Dias. Esse gol aconteceu da seguinte forma: teve uma jogada em overlap, se assim podemos dizer, do Souza passando, o Guilherme tocou na linha de fundo para ele, e ele cruzou rasteiro sob medida para o Lautaro Dias, que mergulhou de pé direito e acabou antecipando e fazendo o gol de empate. O Santos continuou atacando, depois teve mais uma jogada do Lautaro Dias, que para mim foi o melhor jogador dentro de campo, sem sombra de dúvidas, que deu o passe
do segundo gol para o Barreal, que teve tranquilidade em frente ao goleiro e tocou na saída do Cleiton, assim, meia altura do lado direito dele, e o Santos virava o jogo e aquela comemoração. Os torcedores santistas que estavam lá, né, ficaram muito felizes. Só que o jogo, depois das alterações, jogadores do time do Santos começaram a cansar. Eu acho que no segundo gol que o Santos tomou, que foi o gol do empate do time do Bragantino, eu acho que teve mais uma vez uma falta de atenção ali do sistema defensivo do Santos. Porque você perceba que o zagueiro do Bragantino, aquele ex-Corinthians, que subiu, todo mundo tá falando que ele subiu sozinho. Na verdade, foi uma falta de posicionamento dos dois zagueiros do time do Santos. O Alex Duarte estava na frente e, se eu não me engano, acho que o Lan Pérez, que nunca foi bom de cabeça, a gente sabe disso, estava atrás do zagueiro e cabeceou no meio. Cara, numa bola parada não pode tomar um gol assim, cara. Perdeu a vitória assim de uma maneira esquisita, né? E que quem não faz toma, se cumpriu nessa situação. E o Santos, depois desse segundo gol tomado, eu acho que o jogo ficou mais morno ainda. Eu acho que não via a hora de acabar a partida. O Santos começou, de uma certa forma, se afastar, jogar o segundo tempo como sempre tem acontecido, de uma maneira diferente. Eu não sei se é só eu que percebo isso, pessoal, mas aquela intensidade que eu sempre falo que é muito difícil manter dentro de uma partida, o jogo com jogadores mais novos, né, uma intensidade muito forte, o Bragantino e o Santos trocando quase que diretamente, não consegue se manter nessa intensidade em todo o jogo. O Santos joga de uma forma diferente, né? E o Santos poderia muito bem ter saído com uma vitória dentro de Bragança Paulista contra o Bragantino. A verdade é o seguinte, que essas faltas de atenção numa partida tão importante, onde o Bragantino também precisava de qualquer maneira de uma vitória e veio empate, mas o Santos também não está tranquilo, né? O Santos está na 16ª colocação, 5 pontos, é bem verdade, como eu falei para vocês anteriormente, longe da zona de rebaixamento, mas 2 tropeços aí que pode acontecer, 2 tropeços que pode acontecer, o Santos pode voltar, né? A rodada, eu acredito que ajudou o time do Santos, porque os seus adversários que estão lá na zona do rebaixamento, teve resultados que não afetaria de uma certa forma o Santos voltar para a zona do rebaixamento, mas o Santos ainda está muito próximo. Então eu acho que o Santos perdeu a oportunidade de fazer uma vitória importante fora de casa, e isso para mim é inadmissível. Você pode falar, teve estreia lá do Bilal, teve estreia também do Alex Duarte, que olha, pessoal, a estreia do Alex Duarte para mim, eu não sei se a gente pode falar alguma coisa, tava se falando muito do Bilal lá, Brahim, país diferente, mas eu achei ele assim um pouco lento, né? Não falaram que ele estava na ponta dos cascos com relação ao preparo físico? Não falaram isso? Então, vamos dar algumas partidas para ele então, para ver se ele joga de maneira diferente, porque eu acho que ele tem, pelo menos não apresentou, né? Vamos dar um tempo para ele, pouca velocidade, mas que ele foi muito solícito, né? Dentro da partida, apareceu lá na lateral direita, na lateral esquerda, fez reposição, realmente fez alguns cruzamentos dentro da área, mas eu acho que ainda precisa de um pouco mais, né, de entrosamento. Vamos ver se com esses treinamentos durante a semana, treinando com os jogadores do time do Santos, o Vojvoda oportuniza mais ele dentro de campo, né? Não teve a estreia do William Arão, esperava que ele fosse entrar um pouquinho mais, porque teve uma hora dentro de campo que o Santos começou a perder o meio de campo, e o meio de campo do Santos é importante. O Roleiser, cara, embora ele fez algumas jogadas que eu achei interessante, eu acho que ele não jogou tão bem hoje não, cara. Eu acho que... não, cara, o Roleiser e o Barreal, às vezes, se misturam no mesmo lado do campo. Isso não pode acontecer. Agora, o Vitor Hugo, no meu modo de ver, fez muita falta no meio de campo do Santos, porque ele é mais dinâmico, ele repõe mais no meio de campo, e eu vi hoje, no primeiro tempo, o Santos jogando bem, o Schmidt realmente assumindo o protagonismo ali, tirando a bola do sistema defensivo do Santos para fazer os passes interessantes. Chegou até uma hora na transmissão que todo mundo começou a falar que o Santos fazia passes rápidos, né? Enquanto o Santos estava realmente se dando muito bem fisicamente. Mas o Bragantino também é um time muito bem treinado, pessoal. Então eu acho assim, o Vitor Hugo, ele tem um naipe diferente dos outros jogadores do meio de campo do Santos.
ele sustenta mais, ele repõe mais. É uma pena realmente que nós teremos esse jogador. Vai demorar um pouquinho para ele voltar à condição física, mas que no meu modo de ver é primordial na equipe do Santos. A falta dele, eu não estou falando que o Barreal jogou mal, pessoal. Muito pelo contrário, eu só acho que teve momentos da partida que o Barreal e o Roleza se misturaram, em vez de um ficar mais ali posicionado no meio de campo, chamar mais atenção, né? Quando um ficava, eu vi muitas vezes os dois fazendo tabelinha ali, uma inclusive quase armou o contra-ataque, teve um preciosismo demais. E eu entendo que dessa forma o Santos, com a volta do Vitor Hugo, eu acho que o Santos vai ficar um pouco mais coeso no meio de campo, que é o carro-chefe de qualquer equipe, né? Eu acho que o Juan Pablo Vojvoda vai ter mais opções, né? Quando o Vitor Hugo voltar. A princípio, eu acho que o Barreal e o próprio Roleza vão ter que conversar bastante. O Juan Pablo Vojvoda vai ter que conversar muito com esses jogadores. E hoje, realmente, eu senti que os dois realmente deveria ter um pouco mais ser solícito em outras posições dentro do gramado. Eu achei que eles estavam muito próximos, como deve estar na hora de passar a bola, mas eu estou falando na hora da reposição, ficava sempre um lado aberto. Inclusive o Mike sofreu muito na partida de hoje, né? Fisicamente falando, eu acho que o primeiro gol ele não estava lá porque ele não repôs, no segundo gol também teve falha. Agora, vamos lá, pessoal. O Santos, quando joga com dois realmente laterais que tem mais facilidade para apoiar, que hoje jogam praticamente como ala, e o Santos não é forte na marcação, realmente se faz muito necessário a volta do Escobar, que é um ídolo do time do Santos. Eu acredito que o Escobar dá mais segurança para o sistema defensivo do Peixe. O Souza é um jogador promissor, que deve ainda ser relacionado para as partidas e ter muito mais minutagem, porque só assim que ele vai aprender. Mas como tem dois jogadores que tem problemas na marcação, que nem o Mike e o outro que nem o Souza, essas coisas vão acontecer, infelizmente, e quem sofre com isso, infelizmente, é o torcedor santista. O Santos empatou, mas vamos ver se no próximo jogo o Santos consegue a vitória. Vai ser na Vila Belmiro? Acredito que sim, mas até lá tem muita coisa para acontecer durante a semana, principalmente se falar a respeito do Santos. O Santos vai melhorar fisicamente, eu espero que isso aconteça. Os jogadores, principalmente o William Arão, que não entrou, acho que tem a perspectiva dele poder entrar na partida da próxima partida. E os jogadores do time do Santos se entrosar cada vez mais. Tá bom, pessoal? O Santos empatou, conseguiu um ponto. Tem que realmente continuar trabalhando forte, melhorando cada vez mais fisicamente, que esse é o caminho. Mas não do que foi hoje que tomou o gol lá no final, em que o Santos poderia sim ter saído com uma vitória, tá bom? Eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar todas as notificações, também dê o seu like, que é importante, principalmente faça aí os seus comentários. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Abraço para você e até o próximo conteúdo. Tchau, pessoal!